Tá no ar o segundo episódio do Pode Ti, gente. E hoje vamos falar sobre o direito das mulheres. É claro que a minha convidada não podia ser outra. Ela, advogada, pós-graduada em Direito da Família, especialista em violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu recebo hoje minha amiga, a doutora Renata Bibi. Bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceito. Me sinto lisonjeada em participar aqui do seu Pode Ti. Assisti o primeiro programa. Ai, que bom. Gostou, doutora? Fábio Félix, um querido. Um beijo, Um beijo, Fábio. Um beijo. E aí, vamos falar então sobre a defesa das mulheres. A gente sabe que acontece muito feminicídio aqui no DF, né, doutora Renata? Demais. Vamos falar um pouco sobre essa cultura machista do feminicídio aqui no DF? O que você tem pra falar? Não só o feminicídio, né, Tiago? O feminicídio, as agressões, as injúrias, as calúnias, né, tem um número elevado, um número assustador aqui no DF, em todo o Brasil. E a cultura patriarcal ainda é arraigada aqui na sociedade. Os homens ainda tratam as mulheres como se fossem escravas, submissas deles. O Código de 2016, só a título de curiosidade aqui, no Código de 2016 que as mulheres tinham que pedir autorização para os homens, para os maridos, para trabalhar fora. E isso, para quem é muito novo hoje em dia, a gente vê muito isso em algumas séries de streams, né? Vê, na Globo em novelas Play, também, por exemplo, de antigamente. Tem um conto, o conto de Aya, que conta a história de umas mulheres que elas eram mulheres que não eram casadas com os comandantes, né? Que eram os personagens da série. E que esses comandantes eram casados com outras mulheres, né? E essas mulheres, essas aias, elas só serviam para ser fecundadas. Então, assim, esses comandantes, eles fecundavam essas mulheres, por diversos motivos, eram inférteis ou não podiam ter filhos. E aí, essas aias eram fecundadas. Não, quando tinham filhos, os filhos eram tirados dessas mulheres. Nossa. E as esposas desses comandantes é que cuidavam dessas crianças. Olha, eu atendo vítimas que elas são obrigadas a terem relações sexuais com os maridos. Obrigadas. Nossa. Não têm o direito, a autonomia de escolher, De de dizer não. não. A mulher tinha que pedir autorização para trabalhar fora, tinha que pedir autorização para ajuizar uma ação, para abrir uma empresa. Há pouco tempo, por exemplo, a mulher não tinha CPF. Há pouco tempo que eu digo. Sim, nessa sim. época. Mas a gente comparando com uma história de luta, é bem recente, né? Poxa, entenda, gente. A gente está discutindo a legítima defesa da honra. Exatamente. Gente, que absurdo você discutir num tribunal do júri ainda sobre legítima defesa da honra. Doutora Renata, quando eu soube que a senhora vinha aqui, eu fui aprofundar sobre os direitos das mulheres, porque, além do mais, eu sempre trabalhei com mulheres, estou cercada de mulheres o tempo todo da minha vida. E eu vi aqui que as mulheres de 45 e 59 anos são os maiores níveis de violência ameaçados aqui por arma de fogo e por faca. O porquê desse número tão avantajado e o porquê dessas idades de mulher tão já mais maduras, de 45 a 59 anos? Essa pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que as mulheres mais velhas, de 45 a 59 anos, realmente elas sofrem mais, tem um índice maior de violência doméstica, no âmbito da relação doméstica, violência física, patrimonial, sexual, moral, em função do quê? Como elas são casadas, elas têm a dificuldade de quê? De pedir o divórcio ao marido. Tem a dificuldade de dizer não na hora do sexo. Então, como elas estão naquele âmbito familiar, a violência com elas é bem maior. Então, o que acontece? Elas são estranguladas, ameaçadas com faca, ameaçadas com arma de fogo, cabelo cortado, enfim, vítimas que não querem realmente ter relação sexual. Gente, imagina você deitada com um homem e você falar, aquela história, eu tô com dor de cabeça. Não, não é isso. Eu não estou com vontade. Será que o homem entende que a mulher não está com vontade? Não respeitam a autonomia dela. Não respeitam a autodeterminação dela. Não respeitam. Aí elas chegam chorando. Eu imagino, você deve atender cada tipo de casos São assim, Renata. estupradas pelos próprios maridos. Evolução dos direitos, por isso que eu te falo, não se dá só pelo voto. Se dá pela lei do divórcio, que deram capacidade à mulher. Em 2016, no Código de 2016, era considerada incapaz. Relativamente incapaz. Ela não tinha capacidade. O Estatuto da Mulher Casada deu capacidade e autonomia à mulher. Depois veio a lei do divórcio, enfim. Aí quando veio a Lei Maria da Penha, meu Deus, que ainda, pra mim, a Lei Maria da Penha precisa ser melhorada? Muito modificada. O que você acha que falta melhorar na Lei Maria da Penha, doutora Renata? Muita coisa, principalmente processual. Doutora Renata, falando em experiência, eu sei que a senhora lá onde a senhora trabalha recebe muito caso. Teve algum caso que realmente te tocou assim, que você deitou em casa assim, parou pra deitar assim na cama e falar, caraca, que caso é esse? Eu vou chorar. Teve algum específico, doutora Renata? Hoje eu fiz a audiência, eu chorei. Teve uma... Hoje, te emocionou hoje? Hoje, chorei. Ah, me conta um pouquinho, chorei vai. Com as palavras do juiz. O juiz tem audiência que o juiz realmente,
toca, assim, ele... Você pode falar um pouquinho do que foi esse caso hoje, dessa audiência que rolou? Eu não posso entrar no mérito, mas assim, não posso Mas dar detalhes conta um nem citar pouquinho. nomes. Sim. Mas o réu estava preso, realmente, e, enfim. E as vítimas foram 3 vítimas, familiares, no âmbito da família, e as vítimas não quiseram dar prosseguimento na ação. E Não, peraí, aí, elas encerraram aquele processo elas tinham a judicial. opção de dar continuar, prosseguimento. Porque elas- quando a ação é pública e incondicionada, elas não têm essa opção. De violência física, Uhum. elas não têm opção, tá? De agressão, não tem opção. Quando é uma ameaça, por exemplo, elas têm opção. E aí elas não quiseram. Só que a ameaça foi com arma branca. Ou seja, faca, alguma coisa, tesoura. E aí aí uma delas tem um bebê pequeno do agressor. É pai do filho dele. E Segura um pouco de Muito. vou abandonar esse caso aqui porque é o pai do meu filho. Demais. E aí o agressor tava preso. Ainda a audiência continua foi direto, detido. foi direto do CPD, foi direto da patrulha. Ah, tá. E aí me tocou porque eu vi que essa vítima, ela elogiou muito o agressor, mas não ele como homem, ele como pai. Ela queria muito ajudá-lo, disse que realmente ela queria colocar ele num lugar melhor, CAPS, no tratamento. Uhum. E aí a gente vê que assim que a mulher, ela só quer, assim, ela deseja manter a família, ela quer ajudar o homem. A senhora não acha que essa imagem dela é um pouco fantasiosa? Porque, assim, existe aquela fantasia de, eu quero casar, manter minha família. E tu acha que as mulheres hoje em dia não são refém dessa fantasia gerada pela sociedade? Eu acho que ela é refém do homem. Do homem. Da fantasia não chega a ser... Não sei, não acredito que é fantasia porque ela sabe que ela vive. Sim. Só que eu acho que ela é refém do homem, de alguma forma. Mas cada uma delas sabe o que vive. Sim, a gente não pode julgar. Eu não tô na vida dela para saber o que ela passa. Sim. Se ela realmente ama esse homem, se Ou ela não. realmente, ou é dependência econômica, ou é dependência emocional, eu não sei. Eu não posso julgá-la. Mas ela é, de alguma forma, refém desse homem. Mas, te respondendo a pergunta, eu tive outros casos. Sim. Eu tive 2 casos muito especiais que me fizeram também chorar muito e que, assim, que até hoje eu tenho contato com essas assistidas. Conta pra gente, vai, doutora. Tá São se emocionando casos já. São casos que envolve criança. Por quê? Eu vou resumir aqui. Vai. As vítimas de violência doméstica são vítimas que têm e que envolvem crianças, que têm filhos. A maioria das vezes sempre tem pequenos, criança envolvida no meio. Sempre. A maioria das vezes. Sempre. E o que acontece? Ela estava sofrendo violência doméstica, só que ela não estava sofrendo violência doméstica ali naquele momento. Ela já estava sofrendo há anos. Só que o delegado, aquela história que ela estava contando pro delegado, o delegado falava, não, isso não se enquadra na violência doméstica. Aí o juiz ia pro juiz, o juiz indeferia. O que acontece? Hoje, aí ela ia pra casa, morria. Hoje, a lei foi alterada pra quê? A mulher, independentemente de boletim de ocorrência, ela consegue a medida protetiva, independentemente da tipificação do crime. Então já tivemos uma evolução aí jurídica Então, para as por exemplo, mulheres. a gente lá no DEM, eu já fiz um pedido pro juiz, especificando o que aconteceu com a vítima, como ela foi violentada em casa, e o juiz já deferiu. Sem ela registrar o boletim de ocorrência. Então, porque a maioria das vezes as mulheres têm vergonha de sair da sua casa e se expor na delegacia, achar que, eu tenho vergonha. Muito. As delegacias tinham muito agentes, homens. Elas não isso contam. coage, né? Você acha que a mulher vai contar para um delegado, Pro outro homem o que aconteceu, meu que apanhou de um marido, homem. ele tá transando, forçando transar comigo todo dia. Não vai contar. E ele não vai entender. Não vai entender. Ele não vai entender. Não vai entender. Agora, pra gente, mulher, lá no DEM, com acolhimento, com tratamento especializado, é óbvio que ela conta. E aí, a gente reduz a termo, a gente escreve tudo, e conta pro juiz. O juiz defere na hora. Tem um ponto que eu quero comentar até, você não me perguntou, mas eu queria deixar aqui claro. Sim, claro. Muitos juízes, antes, não deferiam as medidas protetivas para as crianças. A criança também, ela se torna-se vulnerável àquela violência, Exatamente. né? Tem muito Esse homem que se pensamento- desconta a violência Esse na pensamento criança. não é todo colega que compartilha. Eu sou totalmente a favor de se estender a medida protetiva para a criança, que É o está mínimo. dentro do ambiente familiar. Mas isso já existe? Porque, então, para mim, Renata, a criança que está ali dentro do ambiente familiar, no qual a mãe sofre violência, ela é vítima indireta da violência. Essa suspensão paterna que a senhora falou é tirar o cara dentro do âmbito familiar da mãe da criança? Não. Então me explique melhor, doutora. quando a Sou mulher- leigo nisso, hein, gente? Quando a mulher recebe a medida protetiva,
Geralmente, né, a grande maioria das vezes, o juiz determina que ele se afasta do lar. A grande maioria das vezes, nem todas as vezes, tá? Ai, E ele se afasta do lar. O oficial de justiça vai lá manda uma e cartinha. manda. Não, manda uma cartinha não. Vai lá e o senhor se retira. É convidado a retirar. O senhor é convidado a se retirar. Ele se retira, ok. Aí, o que acontece? A partir desse momento, a mulher vai discutir os direitos familiaristas dela. Ela vai ingressar com pensão alimentícia, tanto para ela quanto para o filho, que são os alimentos assistenciais. Vamos E entrar nesse poucas assunto, hein? mulheres sabem disso, que elas têm, as vítimas de violência doméstica, elas Conta, têm vai. direito aos alimentos assistenciais para ela. A mulher pode requerer os alimentos para os filhos. E como a regra é a guarda compartilhada, nesse momento em que a mulher sofre violência, eu, Renata, compartilho do entendimento de que a criança não pode ficar durante a medida protetiva Sim. com a guarda compartilhada, porque os pais, primeiro que não pode ter contato com o pai não pode ter contato com a mãe. É. Segundo que Não faz sentido, né? não faz sentido porque está no litígio. Segundo que a criança é vítima indireta daquela violência. Então tem que ter o afastamento da convivência. A convivência, não só o afastamento do lar, da convivência. Quais são os direitos da mulher O vítima homem de se violência? afastou do lar, ela tem direito a ingressar com uma ação de alimentos. Isso está na Lei Maria da Penha. Tá, deixa eu entender. Mas como é que funciona essa ação de alimentos? O que a mulher ela ganha A com mulher isso? ingressa com os alimentos para os filhos. Ok, que é um direito dos filhos, não é? Sim, óbvio. Ingressa. Tá. Depois ela pode também ingressar, junto com os alimentos dos filhos, com alimentos assistenciais. Para ela. Se ela não trabalha. Não só uma mulher que é servidora pública, não tem sentido. Não faz Mas sentido. uma mulher que não trabalha, que se dedicava ao lar, Pra ele, né, no que caso? se dedicava ao lar, que é o que mais acontece, Sim, né? sim. Se dedicava ao lar, cuidava do marido, cuidava dos filhos, ela pode ingressar. Ou que está no estado puerpério, tem um tempo razoável, né? De 2 anos a 3 anos você consegue. A mulher, quando é nova, não consegue. Passou dos 60 anos, você consegue até uma pensão vitalícia. E aí tem a questão da convivência. Você chega pro juiz e fala, uma pessoa que não sofreu violência, eu quero a guarda no lateral, o juiz não vai dar. Não vai dar, a guarda é compartilhada. Agora, uma vítima de violência doméstica, também o juiz vai dar a guarda compartilhada. Nossa, mas quando você fundamenta bem, que tipo de violência foi? A mulher era agredida na frente dos filhos? Era. A mulher sofria, era xingada na frente dos filhos? Era. Aí passa pelo psicossocial. Então são direitos que as mulheres vítimas de violência não reconhecem, não sabem, tadinhas. Já existiu algum caso, assim, por exemplo, a mulher foi lá, ela pediu pra revogar e infelizmente aconteceu algo trágico depois dessa revogação? Voltam a ser agredidas. Já aconteceu algo pior de vir a Não, óbito? que a gente saiba, não. De Não tem feminicídio, não. esse. Não, assim, que a gente saiba, nossa assistida assim, não. Nossa assistida, eu nunca, pelo menos minha assistida assim. Não eu chegar. falo minha, gente, por quê? Porque as que eu pego, os meus Você casos, abraça mesmo, né? são minhas. São, São minhas. é uma causa abraçada eu e assistida cuido mesmo. Eu cuido mesmo. Eu acho que esse é o segredo, né, doutora Renata? Tem que Assumir amar, esse tem que projeto amar, com tem que muito amar, amor, tem com que muito amar. coração. Eu amo. E outra, eu escolhi o direito das mulheres e as mulheres em si. Eu ia te perguntar isso agora, por que a senhora escolheu o Dia das Mulheres? Óbvio, além de ser mulher, né? Mas o que mais te levou a isso? E você é mãe de 2 filhas, né, doutora Renata? 2 meninas. 2 mulheres, né? Pra falar a verdade. Eu acho que a mulher, todas as mulheres do mundo, ou todas, já foram vítimas de violência doméstica na vida. E a violência doméstica, ela não se limita só à agressão, né? Existe a violência Não. verbal, a psicológica. Vamos falar sobre isso? Vamos. A diferença? Vamos. E outra coisa. Uma vez vítima, sempre vítima. Eu fui vítima de violência doméstica. Então, assim, eu fui vítima. Então, e vítima tem a questão de você sofrer stalking, né? Tem a perseguição do ex-marido, Acontece muito, namorado, né? demais. E tem a questão de você sofrer violência moral, ser xingada. Gente, quantos homens? Você, mulher. Olha aqui pra mim. Me diz se algum namorado ou ex-namorado, alguém, se algum homem já não pegou no teu braço e já não gritou com você, e já não mandou em você, já não determinou, já não impôs que você fizesse alguma coisa. Isso é violência. Eu já sofri Ela violência. pode denunciar esse É ato. óbvio. Renata, vamos falar um outro lance que eu gosto aqui. Vamos falar sobre pensão alimentícia. Eu sei que a senhora domina um pouco o lance. A partir de que quantos meses o cara já vai preso? Não pagou o juiz pensão? o juiz determina. Pague todo dia 10. Valor de um salário mínimo. Dia 11 não pagou? Pode ajuizar a ação. Cadeia nele. Cadeia. Não foi preso. E quando é que ele pode sair? Só depois que pagar? Não, então, o Código de Processo Civil, ele prevê o tempo de custódia de 30 a 90 dias. Os 3 meses, né? os juízes, geralmente, eles esperam o mandado de prisão de 30 dias. Mas quando o devedor de alimentos é contumaz,
né? É um cara que sempre atrasa e sempre a mãe, a juíza, cumprimenta sentença. Então, Tem um um cara histórico ali de que tem um negativo. histórico, é um cara que tem histórico. Aí o juiz, claro, a defesa pedindo, a defesa técnica, né? A defensoria ou o advogado pedindo, o juiz estipula os 90. Então, já teve caso também de o carinha ficar 90 dias e sair sem pagar. Só que ele sai sem pagar, Sim, mas só como é que permanece a dívida, meu amor. E aí, o que acontece? E aí? Não, então, aí tem também a opção de você penhorar os bens. No caso, se tiver, né? Então, se tiver. Tem gente, tem homem que tem homem que não tem, mas o homem comprou um carrinho, Já. entrou um negocinho na conta dele. Nhau. Não, o cara não vive mais, meu amor. Não vive mais. Porque ele é obrigado. Porque tem homem que acha que a mulher tem que se virar. Eu vi uma entrevista, gente, acho que foi do Tiago Rodrigues, que ele disse o seguinte, ele estava devendo pensão para ex-mulher dele, que é a Cristiane Dias. Tá, o ator, né? O ator Thiago Rodrigues, sim, Tava lembrei. devendo pensão para Cristiane Dias. Cristiane Dias, como a Luana Piovani, foi para as redes sociais. Sim. E ele reclamou disso. Aí, no podcast, ele disse o seguinte, que não concordou com o que ela fez e justificou. Falou assim, eu não paguei porque eu estava com problema financeiro. Ah, mãe não tem problema financeiro, né? Ele disse, na minha época, quando eu era pequeno, o meu pai não pagava pensão e a minha mãe se virou. Não, gente, eu não consegui ver essa parte, não. Anos 80, eu não consegui ver essa parte. Eu falei, é sério isso? Eu ainda postei no meu stories. É sério isso que esse cara tá falando isso? Que a mãe dele se virou? Então, o que ele quis dizer nas entrelinhas? Que então a Cristiane Dias deveria se virar. E que, como todas as outras mães, deveria se virar. Doutora Renata, vamos falar sobre os tipos de violências que a mulher sofre? A gente falou sobre algumas, eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho, resumisse um pouquinho, pra gente ficar bem apto desse assunto. A Lei Maria da Penha prevê a violência patrimonial, a sexual, a física e a moral. Você pode falar um pouquinho delas, assim, de cada um, pra gente ter uma ideia? Então, a física é quando a violência... Tem agressão, no né? corpo, né? Enfim, tem agressão. Aquela pegada no braço, isso já se torna Claro. Pegada no braço. Mas... Empurrão. A moral é quando ofende a honra da mulher. Subjetiva Tipo, ou objetiva. xingar, sou aquilo, sou Isso, não sei o quê, isso já... É quando baixa a autoestima da mulher. Né? Ai, você tá Denigra gorda, a ai, você tá muito imagem. magra, seu cabelo não tá legal. Então, assim, a mulher fica deprimidíssima. Esqueci a psicológica, gente. Ah, psicológica. A psicológica... Que é uma das piores, a senhora acha? Inclusive, é a mais difícil de se provar. Por quê? É a mais difícil de se provar. Um dos exemplos da psicológica é o silêncio do homem em casa. O homem, às vezes, ignora a própria mulher dentro de casa. Nossa, tipo, ela não existe dentro da minha casa. Não dorme com a mulher, dorme no sofá. Ou acha que ela é empregada. Então assim, ele ignora... ele deixa de dar dinheiro pra mulher, pra fazer a compra do mês. Então, assim, essa é muito difícil de provar. Muito difícil de provar. Por isso que até mudou a lei, né? Que a gente consegue a medida protetiva sem boletim de ocorrência. Porque como é que a gente provava como é que a gente provava? Era horrível. E a sexual é quando ele invade, né, o direito da mulher de não querer fazer... não querer sexo, né? A sexo. autodeterminação dela, a autonomia dela, né? E força a mulher a presenciar sexo, às vezes. Tem homem, tem marido que força, né? Não, peraí, como assim? Tipo, tem marido que convida a mulher a fazer homenagem? Homenagem. Não, mas ela é obrigada a fazer isso ou ela faz porque ela também... Tem homem que... Tem obriga? A senhora já ouviu casos desses? Já ouvi. Não, doutora Renata, eu não acredito. Tem homem que obriga. E a mulher ali, ela é obrigada a ver aquela situação... Obriga. Você vê, né, sexual. A patrimonial é quando o homem, Meu Deus. ele retém, ele destrói instrumentos de trabalho, o homem pega um computador da mulher, Um carro, joga. quebra o carro. A mulher vende, né? Vende Avon, precisa do carro, né? Sim, entendi. Destrói o carro dela. Caraca, nossa. Então assim, são essas violências. Mas a mais difícil mesmo é a psicológica. E é a que mais causa dano. Engraçado, né? É verdade, não. Mexer com o psicológico da pessoa, a gente sabe que... Assim, mexer com a estrutura total do ser humano, né? A psicológica causa dano demais. Porque tem mulher, realmente, que ela fica num estado de depressão, volta mais. E não volta mais. É um fundo do poço depressivo, né? Que não Eu volta imagino. mais, É não muito, volta é mais. muito triste esse tipo de relato. Doutora Renata, eu quero muito que a sua passagem por aqui motive outras mulheres a se defender, a abrirem a boca, a buscarem mais assuntos sobre seus direitos. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Muito importante a sua fala, muito bonita mesmo. Eu que agradeço. Eu acho que assim, por mim eu ficava mais tempo. É claro, o tempo é curto. Não, mas você tá convidada a vir de novo. Você sabia que a maioria dos meus seguidores do Instagram são mulheres?
É. Cara, muita mulher Mas me eu segue, quero cara. mandar também um beijo para as Vamos mulheres mandar. trans. Ah, que a sim. gente nem falou. Vamos falar um pouquinho das mulheres trans aqui. Além da Maria da Penha, a doutora Renata, ela cabe nas mulheres trans? Cabe, as mulheres trans são abrangidas pela Lei Maria da Penha. Mas isso é um dado novo, isso é uma estatística nova que foi mudada recentemente, Foi correto? Foi decidido. É uma pela vitória, STJ, inclusive, né? Foi decidido pela STJ. É uma vitória. Eu acho que muita coisa deve mudar. Olha só, Sim. eu vou dar um exemplo. A identidade da gente. A identidade da gente, você pode reparar. Atrás tem o nome do pai e da mãe, né? Sim. O nome do pai não vem primeiro? Por quê, já, gente? já começa o machismo Por aí, que, né? gente, vem o nome do pai primeiro? É, verdade. Eu fico com raiva. Aí na hora que você vai Sentido. colocar, aí na hora que você vai colocar ali na qualificação, na peça, você coloca filho de, filha de. Aí o nome do pai primeiro. Eu inverto. Eu já atendi mulher trans, já atendi travesti, Sim. já atendi agênero. Eu já atendi. Mulher que não reconhece nenhum gênero. Nem homem, nem mulher. Eu já atendi. Que é Só que aí você pergunta pra essa Não pessoa. binário, né? Não binário. Você pergunta, claro, como você deseja ser chamado? Sim. Isso é o respeito mútuo, né? De como você chama a Aí pessoa. ela disse. Eu falo ela por quê? Porque ela falou, ela tava lá no DEM. Sim. Aí ela falou, mulher, eu me reconheço como mulher. Eu falei, não, eu preciso. Então, eu falei, eu preciso saber por quê. Porque a partir do momento que a senhora está aqui no NUDEM, a senhora conseguiu uma medida protetiva, Maravilha. a senhora se enquadra como mulher. Porque só consegue medida protetiva mulher, homem não consegue. Então, ainda que a senhora se reconheça como não binária, a senhora, pra gente, É uma mulher, mulher. é mulher. Porque se a senhora não se reconhecer como mulher, a gente não vai poder te atender. Porque a Lei Maria da Penha só abrange mulheres trans e mulher. Agora eu entendi um pouquinho da falha da entendendo? Maria da Penha, que ela não... Exatamente. Ela não é porque não tão abrange completa. homem, não é Maria João. É. Então, aí a gente tem que se dirigir assim, pedir licença e perguntar como a pessoa se reconhece. Como você se reconhece? Eu não posso nem chamar senhora e senhor. Como você se reconhece? Aí ela vai dizer. Senhora aí. Senhora. Aí eu lhe pergunto, como o seu marido te tratava em casa? Aí ela, como mulher. Sim, fechou? Então fechou. Aí Então, já cabe. Então agora você é minha assistida. Ótimo. Tá entendendo? Doutora Renata, será que já atingimos a igualdade de gênero no Brasil? Claro que não. Falta muito, hein? Óbvio que não, óbvio que não. Muito demais. Mas vamos... Muito preconceito, muita subjugação. Sim, mas há de admitir objetificação. que já evoluímos um pouco, correto? Claro que evoluímos. Pouco. Claro que evoluímos, mas a gente ainda vê muito preconceito, principalmente nos locais de trabalho. Nos Total. locais de trabalho, Sim. aquele caso daquele Nossa. procurador que foi julgado, absolvido, né, por insanidade, espancou a própria chefe, assim, muito preconceito. Mas a gente não pode parar. Né? A luta continua, parar. né? Eu, enquanto eu tiver voz... Doutora Renata, muito obrigado. Trouxe a doutora Renata aqui, a doutora Renata Baby. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá bom? Doutora Renata, quem quiser fazer denúncia lá, fui agredida, pra onde a pessoa deve ligar? Ou acionar? Pode ir direto à delegacia, a DEAN, né? A DEAN 1 e 2, que uma fica aqui na Asa Sul, a DEAN 1, e a DEAN 2 na Ceilândia. Ou pode ir direto no DEM, né? Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, lá no Léo Fagundes. A Defensoria Pública vai te receber de braços abertos. Junto com a doutora Renata Baby. Recebi hoje a doutora Renata Baby!